pessoal, hoje nós vamos tratar de um assunto que tem ocorrido com muita recorrência em nosso meio, né? A desesperança. Existem muitos desesperançados dentro das igrejas, pessoas com desesperança ou sem esperança na vida, desesperançados já das promessas que receberam e que não se viram essas promessas sendo materializadas em suas vidas, desesperançados com seus casamentos, com seus ministérios, até mesmo com suas próprias igrejas, né? Então, nós vamos falar um pouco desse tema, sobre desesperança, né? Como que a Bíblia nos ensina? Da mesma forma como que eu tenho aprendido com Deus, né? A lidar com momentos de desespero, de desesperança, né? E Deus tem renovado as minhas forças, eu quero compartilhar isso também com vocês, porque eu amo a vida de cada um de vocês. Então, o bem que eu desejo à minha família, esse bem eu desejo a vocês também. Falo isso diante de Deus, falo isso de todo o meu coração. Eu não tenho motivo nenhum, eu não ganho nada com esse vídeo, além de ofertas voluntárias, para poder bajular alguém. Então, o que eu estou falando a verdade. Vocês são nossos parceiros de trincheira, são nossos irmãos na fé, é o remanescente fiel que tem se filiado a esse canal do YouTube. É o remanescente fiel que vai fazer a diferença positiva nos últimos dias. E muita coisa está acontecendo, tá bom? Então vamos falar um pouquinho, né? Quantas pessoas aí estão sem esperança na vida, no casamento, nos ministérios? O que fazer? Eu vou dividir com vocês aquilo que eu tenho aprendido. Vou ler um texto da Palavra de Deus, porque essa tem que ser a nossa bússola, esse tem que ser o nosso norte, não é? Sucedeu, pois, que no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, eu peguei o vinho e dei ao rei. Por que acontecia isso? Eu quero te ensinar também a história, tá? Não apenas o conhecimento bíblico, sem o contexto histórico, parece estranho, né? Então, a pessoa que dava o vinho ao rei era um cargo de extrema confiança, porque ele bebia do vinho primeiro, ele comia da comida primeiro, porque poderia envenenar o rei. Havia muitas conspirações que culminavam na morte do rei para que herdeiros, né, trapaceiros, na verdade, ocupassem o trono, muitas vezes matando o rei, ocupando o trono ilegitimamente, né, ou apressando, né, o seu cargo no trono. Então envenenavam o rei. Então havia sempre uma pessoa de confiança que provava do vinho, comia da comida, esperava um pouquinho, a pessoa está viva, está tudo bem, beleza, pode beber, né? Então essa pessoa era uma pessoa de grande confiança que estava bebendo aqui, né, antes do rei, uma pessoa de confiança. E essa pessoa estava triste, né? Estava triste e nunca ninguém poderia parecer triste diante de um rei. Você sabia disso? Era um ultraje você estar triste, de bico, emburrado na frente do rei. Você poderia ser açoitado, poderia ser preso, né? Isso era um crime chamado de lesa majestade, né? Era lesa majestade se por acaso você aparecesse diante do rei de cara amarrada, de bico, zangado, bufando, né, enfadonho, triste. Por isso que existia o bobo da corte, né? Existiam festas, celebrações, banquetes, tudo aquilo para alegrar o rei. O rei tinha que estar cercado de alegria, né? Mas essa pessoa ao lado do rei não estava alegre. Passou o vinho para o rei e estava com um semblante triste. E o rei me disse: por que estás triste o teu rosto? Pois não estás doente. Então o rei conhecia essa pessoa, conhecia, e pelo olhar percebeu: sei que você não está doente, né? Por que você está triste? O semblante estava triste. E isso era ultrajante, mas o rei gostava desta pessoa. Nós vamos saber quem era essa pessoa, né? Se isso não é tristeza de coração, né? Ou seja, alguma coisa está passando aí no seu íntimo. O que está acontecendo? O rei então vai perguntar. Então temi de sobremaneira. Ele teve medo, essa pessoa teve medo, porque sabia que de repente poderia sofrer uma sanção, né, real ali. Então disse ao rei: viva o rei para sempre, né? Sempre saudando o rei.
Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade de meus pais assolada e tendo sido consumidas as suas portas a fogo, né? Ele foi sincero, ele foi verdadeiro. Ele disse: eu estou abatido, sim, rei. Eu estou desesperançado, eu estou sem esperança, eu estou abatido. Esse é o fato. Eu não consigo fazer cara de feliz aqui. Eu não consigo fazer um teatro perante ti, rei. Então, né, vida longa ao rei. Porém, eu estou abatido. Ele foi sincero. A sinceridade abre portas. Quando você é sincero diante de Deus ou diante dos homens, você nunca tem a perder. Existem pessoas que têm uma vida de fachada, que fingem ser felizes o tempo inteiro, fingem ser prósperos, né? Fingem um monte de coisa e, na verdade, são pessoas vazias, frias, frívolas, né? Então é importante você ser sincero, né? Não é vergonha chorar, não é vergonha sentir medo, não é vergonha, às vezes, sentir vergonha, né? Não é vergonhoso, né? Eu tive recentemente, né? Não sei quando esse vídeo vai ser postado, mas eu tive na Bienal do Livro desse ano, no Rio de Janeiro. E eu estava no stand da Planeta, depois eu fui para o stand da Novo Século. No stand da Planeta, eu estava cercado ali por uma espécie de uma gaiola de vidro, digamos assim, né? E eu estava fazendo umas dedicatórias nos livros, né? Para depois eles venderem posteriormente livros especiais com a tiragem limitada com a dedicatória do Daniel. E aí eu tô com o Instagram na mão, tô com o celular na mão, aproveitei e vi que tinha uma fila, muita gente, uma multidão lá fora, mas eu não sabia se era a fila do banheiro, porque a fila do banheiro também tava assim, ó. A Bienal não dava para você andar lá dentro, né? Tava lotadaço. Eu fui no sábado, dia 7 de setembro, feriadão, né? E lotadaça a Bienal. Não dava nem para se movimentar. Quem foi sabe o que eu estou falando, né? Então isso foi anterior até o protesto que teve, que tumultuou mais ainda, né? Isso foi bem antes. Eu tive lá, eu cheguei no stand da Planeta, era umas 3h30 da tarde, né? E começamos os trabalhos ali de dedicatória, né? E prestigiar os nossos leitores por volta de 15 para as 4. Comecei antes e fiquei até além do horário também. Fiquei quase até 6 horas. Era para ficar das 4 às 5, eu fiquei de mais ou menos de 15 para as 4 até às 6 horas. Depois eu fui para Novo Século, que eu tinha um compromisso lá. Então eu filmei o povo, e peguei e fiz o aceno, né? Quem aí tá com o livro A História de Mitre, né? E uma multidão levantou a mão ali e acenou também. Gente, eu tive naquele momento vergonha. Eu sou muito tímido, gente, pode parecer que não. Então meu coração acelerou, minha mão tremeu, eu não conseguia mais fazer as dedicatórias dos livros que estavam na sala. Eu tentei me acalmar, respirar fundo, né, e me concentrar. Então eu sei que às vezes teve pessoas que chegam do meu lado e chegam tremendo. Eu estou do lado do Daniel e eu também estou tremendo. Meu Deus, quanta gente, né? Então, eu sou humano também, tá? Então, não tenha medo de sentir medo. Então, seja sincero com você e seja sincero com as pessoas ao seu redor, tá? Porque a mentira tem perna curta, já dizia minha avó, né? E o rei me disse: que me pedes agora? Então, o que ele fez? Ele pediu de imediato? Não, então, orei ao Deus dos céus. Primeiro ele orou, para depois pedir. Então, certamente ele fez uma oração silenciosa. Ele abaixou a cabeça, fez uma oração. E aí ele fez o pedido. Sincero, né? Foi super sincero com o rei, né? E disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu a reedifique, né? Ou seja, era um pedido um tanto ousado, né? Mas o segredo, antes ele consultou a Deus, tá? Ele foi no poder, na unção, na autoridade de Deus para falar. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto dele: quanto tempo durará a tua viagem e quando voltarás? Por quê? Porque ele era querido, era uma pessoa querida. Eu não quero ficar muito tempo sem você aqui, né? Quem vai provar meu vinho? Vai que é outro aí, né? E finge que tá bem, morre e depois eu tomo também, né? Então o rei gostava dele. E aí ele continua: e aprove o rei enviar-me apontando-me um certo tempo. Me dá um certo tempo, né? Não quero marcar um tempo muito curto. Eu preciso de tempo para fazer o que eu tenho
tenho que fazer, né? Disse mais ao rei: se ao rei parece bem, dê-me cartas para os governadores da além do rio, para que me permitam passar até que chegue a Judá. Ou seja, o indulto real para que ele pudesse transitar pelas cidades e chegar até Judá, né? Como também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, para o muro da cidade e para a casa que houver de entrar. E o rei as deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Neemias, capítulo 2, de 1 a 8, né? Que ousadia, que temor a Deus, que simplicidade, e estava batido, estava desesperançado, né? Mas de repente as portas começam a abrir, porque ele foi sincero, porque ele não fingiu, porque ele não foi hipócrita, porque ele se permitiu ser humano. Nós somos feitos, meus irmãos, de carne e osso. Nós sangramos, nós choramos, nós caímos, nós levantamos, nós aprendemos com os erros. É assim que é. Assim é o ser humano, né? Então ele se permitiu ser humano. Não existem super-humanos, nem existem super-crentes, tá? Só Jesus, tá? Neemias, ele vai construir primeiro os muros da cidade, vai se preocupar primeiro com a proteção, né? Então o escudo era algo muito importante para um gladiador. Se perguntasse para um gladiador que vai para entrar na arena, você quer o escudo ou a espada? Ah, o escudo vencia, é uma arma defensiva, né? Então, bora o escudo primeiro. Então, Neemias começa a construção pelos muros, né? Proteção pelos muros. Então você que está me assistindo, vamos fazer uma analogia aqui, tá? Você precisa ter uma proteção emocional. Você precisa ter uma blindagem das suas emoções para que a sua esperança não se apague. Então a dica para que você tenha esses muros, para que você estabeleça esses limites ao seu redor, se afaste de gente tóxica, né? Se afaste de pessoas fofoqueiras, egoístas, maldizentes, soberbas. Se afaste desses, porque esses não vão te dar esperança, vão dizer, não vai dar certo, você não pode, você não consegue, você está no pecado, você é isso, você é aquilo. Se afasta de gente assim. A Bíblia diz isso. Paulo diz que você não deve nem sentar-se à mesa com aquele que, dizendo-se irmão, for fofoqueiro, mentiroso, beberrão e blá blá blá, né? E lá vai, né? Então se proteja, crie seus muros, estabeleça os seus limites. Em 52 dias os muros estavam prontos. Significa o quê? Que eles trabalharam para valer, né? 52 dias. Foi bem rápido. Então, outra dica para você construir seus muros: trabalhe, ocupe a sua mente. É o que eu tenho procurado fazer. Sabe, se eu ficar muito tempo num bolsão vazio, vai vir uma saudade imensa do meu filho e a dor da ausência fica mais pungente, né? Então eu procuro ocupar a minha mente com trabalho também, preparando pauta de vídeo com qualidade, gravando esses vídeos em amor para você, escrevendo o tomo 2 da história de Mitri, né? E agora preparando outros livros mais, né? Também um livro infantil agora, O Vampiro que Não Gostava de Sangue. Vejam aqui a capa, né? Ele vai ser vendido a um preço simbólico, né? Na Saraiva, só por e-book, tá? Na Saraiva, na Amazon, né? Mas só por e-book, tá bom? Não vai ter o livro. Se você quiser o livro físico, você imprime. Você imprime, você tem um livro, manda fazer na gráfica lá, 2, 3, 10, quando você quiser, né? E você tem um livro físico para você, tá bom? Não tem problema você multiplicar o livro, tá? Tem a minha permissão para isso. Você vai pagar um valor simbólico de R$10, porque a Saraiva cobra de mim taxa administrativa R$4,90 e deu um livrinho robusto, né? Deu 50 páginas. Mas como é um projeto piloto, eu quero fazer um preço simbólico para abençoar a sua vida, para edificar a sua casa, para abençoar o seu filho, né? Para que as crianças possam ser abençoadas, porque delas é o reino dos céus, né? Então estou fazendo isso daí em homenagem a elas. Vai ser lançado dia 12 de outubro, no Dia das Crianças, tá? Exatamente às 8 horas da manhã, você já vai poder baixar, né, o livro pelo site da editora Saraiva e também pelo site da Amazon. No meu site vai ter o link que vai direto para lá. Caso você não encontre, digite o nome do livro lá, O Vampiro que Não Gostava de Sangue. Não encontrou? Por acaso você não encontrou? Você pode ir no meu site, vai ter os links ali que vão migrar diretamente para a livraria, onde você vai poder comprar ali por um preço simbólico de R$10, né?
e ter o seu livro. Depois, uma vez você baixou, se você quiser imprimir, quiser fazer 10 cópias, quiser distribuir, faça, não tem problema algum. Eu quero abençoar as crianças, sabe? Que o delas é o reino dos céus, né? Então, meu irmão, trabalhe, ocupe a sua mente, acredite no seu potencial, tenha fé, né? Eu faço historinha em quadrinho desde os 10 anos de idade, né? E eu nunca imaginei que depois de adulto eu ia publicar uma história infantil, né? Meio que em quadrinhos também, com desenhos mais simples, claro, eu não sou um desenhista profissional, mas as ilustrações são minhas também, né? Então vamos continuar aqui, ó. Neemias 6,15. Acabou-se, pois, o muro aos 25 do mês de Lu, em 52 dias. Que rápido, porque eles trabalharam. Porém, eles trabalharam com espada nas mãos, prontos para a batalha. Então você trabalha, você luta, mas você não baixa a guarda. O inimigo está aí sempre à espreita esperando uma oportunidade. Vai usar os fracos de mente, vai usar os doentes de espírito, vai usar os mais cruéis de alma para te denegrir, para poder te colocar para baixo, para dizer que você não é merecedor, que você não consegue, que não vai dar certo. Se afaste desse, se afaste. Se associe a pessoas que são motores na sua vida. Olha, meu irmão, Deus está no controle, isso vai passar. Tá difícil agora, mas tudo passa, vai passar. Olha, meu irmão, eu estou orando por você, eu choro com o seu choro, mas eu também um dia vou celebrar com a sua celebração. Eu vou me alegrar com a sua alegria. Olha, eu estou orando por você, vai dar certo, meu irmão. É plano de Deus, vai dar certo. Se Deus colocou esse sonho no seu coração, vai dar certo. Não caia na desesperança. Tenha esperança, porque Deus colocou isso no seu coração, né? Deus colocou isso no seu coração. Então pus guardas nos lugares baixos por detrás do muro e nos altos, e pus o povo pelas suas famílias com suas espadas, e com suas lanças, e com os seus arcos. E olhei, e levantei-me, e disse aos nobres, aos magistrados, e ao restante do povo: não temais, lembrai-vos do grande e terrível Senhor, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres, vossas casas. Então, na hora da luta, lembra que Deus, o Todo-Poderoso, El Shaddai, o terrível Senhor para aqueles que são os inimigos, né? Ele pelejou em favor de você, do seu filho, da sua família, da sua casa, do seu emprego, do seu ministério, da sua vida. Deus peleja por você. Basta que você seja sincero com Ele. Basta que você abra o coração, né? Deus pode usar o ímpio para abençoar o justo, como aconteceu aqui, e a gente vai continuar essa história. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já sabíamos que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um a sua obra. Neemias 4, de 13 a 15. Cada um a sua obra, cada um cuida da sua vidinha, entendeu? Não fica metendo bedelho na vida do outro irmão, não. Cuida da sua vida. Primeiro lugar, se você ficar muito preocupado com a vida do outro, a sua vida não vai para frente, né? Você fica tão preocupado, fulano tem um carro novo e o meu ainda não tem. Essa inveja, essa mesquinharia vai fazer você ficar atolado mesmo. Trabalha, estuda e você vai conquistar um carro novo para você, tá? Então seja sincero com as pessoas, busque ajuda, tenha humildade. Olha, eu não estou conseguindo, né? Então você tem como me ajudar? Nem que seja ore por mim, interceda por mim. Mais Deus fará. Deus vai tocar as pessoas ali. Quantas vezes nós passamos dificuldades e eu simplesmente oro. E Deus toca as pessoas e os corações e Deus faz a obra. Ele é o meu pagador. Tudo que eu faço por amor a Ele e faço por amor a você. E quando a gente faz algo por amor, em amor, Deus te recompensa. Não estou falando materialmente, mas Ele te recompensa com a paz que transcende o entendimento. Uma paz que a gente não sabe de onde vem, mas vem dele, né? Então seja sincero e vá retomando, né, aos poucos o rumo da sua vida, né? E olha, continuando aqui outro texto. E ler o livro na lei de Deus e declarando e explicando o sentido. Veja bem, eles não estavam apenas lendo um livro, eles estavam explicando o sentido para que todos entendessem. Ou seja, não estava sendo falado em latim, não estava sendo falado em línguas, em idiomas estranhos. Eles estavam lendo o idioma conhecido e estavam explicando os detalhes ali, né? Explicando o sentido. Faziam que lendo se entendesse, né? Eu lembro desses dias, eu vi na televisão,
Um pastor pegou o texto fora de contexto, né? Claro, óbvio, né? É o grande profissional da fé. Esses canalhas, eles vão arder no inferno, né? Vão arder no inferno. Não tenho vergonha nenhuma de falar nisso, porque tá cheio de picareta aí e eu fico indignado como eles estão enganando o povo de Deus. E como o povo de Deus se permite ser enganado, porque não tem conhecimento. Pela ausência do conhecimento, o povo perece, né? Oséias 4:6. Esse pastor então pegou um versículo bíblico, um texto, só um pedacinho, uma linha, na verdade, do versículo do Salmo lá. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ponto. E aí ele disse, então se nada te faltará, por que está te faltando dinheiro? Por que está te faltando emprego, né? Então tem alguma coisa errada na tua vida. Então você vem aqui, compra um manto sagrado por X valor e aí a sua vida vai melhorar, né? Porque é promessa de Deus. Agora, e se fosse assim, Paulo passou fome, Paulo passou dificuldades, né? E nada separou ele do amor de Deus. Não é o dinheiro, não. Jesus era uma pessoa simples, né? Ele não ostentava nada. Jesus não tinha nem aonde repousar a cabeça, não tinha nem casa própria, né? Então, quer dizer, Pedro era um simples e humilde pescador. Então não é isso que traz riqueza. A riqueza que Jesus fala para nós é uma riqueza espiritual. Nada contra você ser rico materialmente, desde que você não tenha amor ao dinheiro, que esse sim é a raiz de todos os males, né? Mas nada contra você ser próspero, fruto do seu trabalho, do seu esforço, né? Então você pode sim investir na obra de Deus em amor, não por medo de uma maldição e nem esperando uma recompensa maior de Deus, simplesmente em amor, né? Continuando, e Neemias, que era o governador, veja bem, Neemias era o governador e o sacerdote Esdras, tá claro aqui? Neemias governador, sacerdote Esdras, e ele também era o escriba, ele que escreveu o livro, né? E os levitas ensinavam o povo e disseram a todo o povo, esse dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, então não vos lamenteis nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Neemias 8, de 8 a 9. Por que o povo chorava ouvindo as palavras da lei? Porque tiveram consciência dos seus pecados, dos seus erros, né? Entenderam porque a palavra foi explicada. Não pegou texto fora de contexto para fazer pretexto, né? Vamos continuar aqui, outro texto. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, essa parte que eu mais gosto, a fim de que se cumprisse a palavra que o Senhor falava por Jeremias, o Senhor despertou o coração, olha só, de Ciro, rei da Pérsia, usou o ímpio para abençoar o justo, né, para redigir uma proclamação e divulgá-la em todo o seu reino nestes termos. Assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele. Aonde? Em Jerusalém de Judá. Em Jerusalém de Judá. Qualquer do seu povo que esteja entre vocês, que o seu Deus esteja com ele, que vá a Jerusalém de Judá reconstruir o templo do Senhor. Então preparou a construção dos muros, agora está preparando o templo, né? Deus de Israel, o Deus em Jerusalém tem a sua morada, né? E todo sobrevivente, seja qual for, em que lugar está vivendo, receba os que ali vivem em prata e ouro, e bens e animais, em ofertas voluntárias. Não tinha o carnê, você pega aqui o carnê e vem aqui colaborar porque vamos reconstruir o templo, né? Não, né? Simplesmente ofertas voluntárias, em amor. Tá entendendo isso? Paulo não recebia dízimo das comunidades, recebia ofertas de amor. É assim que funciona o evangelho, tá? Para o templo de Deus em Jerusalém. Né? Então os líderes das famílias de Judá e de Benjamim, como também os sacerdotes, os levitas, todos aqueles cujo o coração Deus despertou, porque é Deus que fala o coração, dispuseram-se a ir a Jerusalém, a construir o templo do Senhor. Todos os seus vizinhos os ajudaram, trazendo-lhes utensílios de prata e ouro, bens, animais, presentes valiosos, além de todas as ofertas voluntárias que fizeram. Tá entendendo? Voluntário, isso Deus aprecia.
Quando você dá alguma coisa pensando em fazer barganha com Deus, eu vou dar 10, vou ganhar 20. Eu vou comprar o manto sagrado, agora eu vou ser abençoado, né? Eu vou fazer isso porque senão vem a maldição, o devorador vem e me pega, né? Deus não te abençoa, porque ele quer o seu coração, ele quer o seu amor nisso, tá? Sem amor nada vale, você é como um sino que retine apenas, tá? Então, sem maldição nenhuma, né? Então, eram apenas ofertas voluntárias. Além disso, o rei Ciro mandou tirar os utensílios pertencentes ao templo do Senhor. Olha que maravilha isso! Os quais Nabucodonosor tinha levado de Jerusalém e colocado no templo do seu Deus, né? O rei Ciro, rei da Pérsia, ordenou que fossem tirados pelo tesoureiro Mitríade e que os enumerou e os entregou a Sesbazar, governador de Judá. O total foi o seguinte, olha só o que tinha no templo e que foi saqueado por Nabucodonosor e agora está sendo restituído por Ciro. E olha a mão de Deus nessa história, gente. Isso não é para renovar a esperança de qualquer um, né? No total foi o seguinte, 30 tigelas de ouro, né? 1000 tigelas de prata, 29 panelas de prata, 30 bacias de ouro, 410 bacias de prata de qualidade inferior e 1000 outros objetos. Ao todo foram, na verdade, 5.400 utensílios de ouro e de prata, né? Então, aí olha só quanta coisa, 5.400 utensílios, né? Sesbazar trouxe tudo isso consigo, quando os exilados vieram da Babilônia para Jerusalém. Esdras, capítulo 1, de 1 a 11. Então Deus está preparando tudo aqui, vai preparar tudo na tua vida também. Tudo tem tempo, modo e propósito. Aprenda a descansar no Senhor. É a parte mais difícil do Evangelho, né? Só que agora, veja bem, com os construtores, agora vai começar a construção do templo, vai começar a fundamentar o templo ali. Quando os construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor, os sacerdotes, com suas vestes, suas trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, tomaram seus lugares para louvar ao Senhor, conforme prescrito por Davi, rei de Israel, com louvor e ações de graças. Cantaram responsivamente ao Senhor, dando honra, reverência em amor a Deus, né? Ele é bom e seu amor a Israel dura para sempre. E todo o povo louvou o Senhor em alta voz, sabe? Eles estavam tão entusiasmados, né? Pois haviam sido lançados alicerces do templo do Senhor. Mas muitos dos sacerdotes, dos levitas e dos líderes de famílias mais velhos que tinham visto o antigo templo choraram com voz alta quando viram o lançamento dos alicerces desse templo. Muitos, porém, gritavam de alegria. E não era possível distinguir entre o som dos gritos de alegria e o som do choro, pois o povo fazia enorme barulho e o som se ouviu de grande distância. Esdras 3, de 10 a 13. Então, havia aqui as emoções estavam em plena ebulição. Muitos louvavam e gritavam de alegria, né? Em honra a Deus. E outros choravam porque lembravam com saudades do antigo templo, né? Então havia uma forte emoção. Aqui eles estavam emocionados com tudo que Deus estava fazendo, né? A alegria se misturava com as saudades, né? Agora tudo está pronto. O templo está pronto, o muro está pronto e aparentemente o povo tinha feito tudo certo, não é verdade? Só que aí, olha o que acontece. Depois que foram feitas essas coisas, os líderes vieram dizer-me, o povo de Israel, inclusive sacerdotes e levitas, não se mantiveram separados dos povos vizinhos, e não apenas dos povos vizinhos, mas também de suas práticas, tá? Então, as práticas que eram pagãs, condenadas por Deus, eles estavam realizando. Então, não era apenas uma aliança de casamento, né, que Deus estava condenando, mas havia também a prática, e muitos delas envolviam rituais. Alguns deles, né, não muito agradáveis a gente poder dizer aqui, né? Suas práticas repugnantes. A Bíblia já está dizendo, né? Práticas repugnantes. Então acho que fica aí nas entrelinhas, vocês já entenderam o que é, né? Como dos cananeus, dos hititas, dos fariseus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios, dos amorreus. Eles e seus filhos se casaram com mulheres daqueles povos e com eles se misturaram a descendência santa. E os líderes e oficiais
atuais estão à frente dessa atitude infiel. E hoje eu posso dizer, sem medo de errar, a grande maioria dos líderes evangélicos do mundo, cristãos do mundo, estão corrompidos. Existe um remanescente fiel, existe uma honrosa, né, exceção, que é o remanescente fiel, em pequenos ministérios, pequenas igrejas, existem homens e mulheres tementes a Deus, mas é um pequeno remanescente. Nós somos uma centelha, que a Bíblia diz que no final dos tempos o amor se esfriará, né? Mas o amor do remanescente fiel não vai esfriar. Esse amor vai contagiar outros. Esse fogo, né, vai queimar outras pessoas, no bom sentido, tá? Vai queimar, vai arder no coração de outras pessoas. Que você seja um instrumento, você seja uma tocha de fogo nesse mundo de trevas, né? Que você possa levar luz àqueles que estão em escuridão, que você possa ser bênção naqueles que estão pensando só em maldição. Esqueça isso, né? Seja um canal de bênção na vida das pessoas, não de maldição, não de peso, não de fofoca, não de intriga, não de mimimi, né? Mas canal de bênção, canal de bênção. Que você seja uma presença agradável. Sabe aquela pessoa que você gosta de estar do lado? Que emite paz, que emite serenidade, do que aquela pessoa avarenta, mesquinha, soberba, altiva. Insuportável isso, né? Então, agora o templo está pronto, mas não tem nenhum sacerdote digno para ministrar o culto. Não tem ninguém, porque todos eles se corromperam. Lá estava pior ainda, todo mundo se corrompeu. Não tinha mais ninguém digno para celebrar o culto. E aquilo ali era algo trágico. Deus preparou tudo. E de repente, por o livre-arbítrio humano, a escolha deles fez isso. Não foi o diabo, não está escrito que foi o diabo. A escolha deles fez isso. Eles fizeram escolhas erradas e colheram consequências dessas escolhas também. E essas consequências é que agora o templo está pronto e não tem sacerdote para poder guiar o povo, para poder ministrar um culto a Deus, né? Então, quando ouvi isso, rasguei a minha túnica e o meu manto, arranquei os cabelos da cabeça e da barba e me sentei estarrecido. Você consegue imaginar o desespero desse profeta, desse homem de Deus? Arrancando os cabelos, arrancando a barba, rasgando sua roupa, sentou estarrecido, né? E todos os que tremiam diante das palavras de Deus e Israel reuniram-se ao meu redor por causa da infidelidade dos exilados. Então aqueles que ainda temiam a Deus cercaram o homem de Deus que estava estarrecido. Havia um remanescente fiel. Haviam pessoas ali que queriam ainda fazer a diferença. Eu fiquei sentado ali, estarrecido, até o sacrifício da tarde. Então, na hora do sacrifício da tarde, eu saí do meu abatimento, com a túnica e o manto rasgados, caí de joelhos, com as mãos estendidas para o Senhor e para o meu Deus, né? E orei, meu Deus, estou por demais envergonhado e humilhado por levantar o rosto diante de ti, meu Deus, porque os nossos pecados cobrem as nossas cabeças e a nossa culpa sobe até os céus. Então houve um reconhecimento ali, né? E ele intercedeu por algo que ele não fez. Ele entrou na oração aqui chamada oração intercessória, né? Aquelas pessoas que intercedem por você, que oram por você, fazem diferença. É oração intercessória. De repente você não consegue se libertar de um pecado, né? Você está num cativeiro espiritual ali. Se você tem um grupo de intercessores de verdade, eles intercedem por você, né? E você, claro, também tem que orar e deixar o pecado, confessar o pecado, deixar o pecado. A oração intercessória vai te dar força, vai te dar um impulso a mais para que você se liberte de vez desse pecado, né? Porque a intercessão tem um poder tremendo. Muito pode o justo na sua súplica, palavra de Deus, né? Desde os dias dos nossos antepassados até agora, a nossa culpa tem sido grande. Confessou a culpa. Ninguém passou panos quentes aqui, ele foi muito sincero. A sinceridade faz a diferença. Por causa dos nossos pecados, nós, os nossos reis e os nossos sacerdotes, temos sido entregues à espada e ao cativeiro. E quantas vezes o povo de Deus não está sofrendo? Não está? Não é verdade? Ou estou mentindo? Né? Ao despojo e à humilhação nas mãos de reis estrangeiros, como acontece hoje. E eu poderia dizer que palavra contemporânea, né? Serve para os dias de hoje. Esdras,
9, de 1 a 7. Enquanto Esdras estava orando e confessando, chorando, prostrado diante do templo de Deus, de repente, olha o que acontece. Uma grande multidão, grande, não pequena, grande, remanescente fiel, de israelitas, homens, mulheres e crianças. Raramente a Bíblia diz isso. Cita mulheres ou cita crianças. Quando fala, saíram tantos mil lá do Egito, né? 600 mil saíram do Egito. Não está contando homens, não está contando, perdão, as mulheres, não estão contando as crianças também, né? Então aqui está citando homens, mulheres e até mesmo crianças chegaram perto de Esdras ali e reuniram-se na volta dele, espontaneamente, não foi orquestrado, não foi cutucando, fala pro teu irmão, te manca aí, viu? Não, não foi assim. Foi espontâneo. Foi um gesto de amor. É isso que Deus ama. Gestos espontâneos de amor e de sinceridade na sua vida. Isso transforma a sua existência, meu irmão. Eles também choraram amargamente. Todos choraram, né? Então Secanias, filho de Jeiel, um dos descendentes de Elão, disse a Esdras: fomos infiéis ao nosso Deus quando nos casamos com as mulheres estrangeiras, procedentes dos povos vizinhos. Admitiu o erro, não é melhor assim? Confessou o pecado, confessar e deixar. Mas apesar disso, ainda há esperança para Israel. Esdras 10, de 1 a 2. Apesar disso, ainda há esperança para você, meu irmão, minha irmã, que está me assistindo. Há esperança se você confessar os seus pecados e deixar os seus pecados. Há esperança se você deixar de correr tanto atrás do ter para ser simplesmente filho de Deus, né? O ter vai ser uma consequência, né? Você vai ter um renovo de esperança quando você escolher fazer as escolhas certas. Escolher fazer o bem e não o mal, né? Não se associar às pessoas tóxicas, como eu já falei, respeitar os seus limites, saber dizer não, né? Proteger-se com os muros, sabe? Saber dizer não, aprender a ouvir um não, ter a humildade no seu coração, porque humildade precede honra, aprender a ouvir um não, aceitar o seu chamado, aceita, não questiona, não deblatera com Deus, só vai perder seu tempo, né? E aí o chamado ele vai estar agregado a cravos, a perseguições, não vai estar ligado à riqueza, à prosperidade, aí tudo isso que te vendem pela televisão, tá? Eu tô te falando a verdade, doída, mas verdadeira. É aquele remédio amargo que te cura, né? Então, quando você aceita o chamado, você aceitou a cruz. Jesus fala, toma a tua cruz e me segue. Não fala, pega o seu guarda-sol e me segue. Pega a sua cruz, né? E vai ter cravos, e vai ter angústias, mas você não pode abandonar a fé. Não abandone. E sabe, quando você achar que a sua fé está esmorecendo, que a sua fé está minguando, que a sua fé de repente está ficando sem esperança, eu estou ficando desesperançado, eu vou explicar para vocês o que é a onipresença de Deus. Sabe o que você faz? Numa noite límpida, contemple os céus. Olhe cada estrela que você vê. Deus criou todas elas. Contemple os campos de flores. Sinta o perfume delas, o vento que sopra sobre o teu rosto, né? Tudo isso Deus fez. Deus está no perfume das flores, Deus está no brilho das estrelas, Deus está nas ondas do mar, Deus está em toda a beleza e exuberância da sua criação, está nos montes nevados, né? Então quando você olha para toda essa beleza que Deus fez, que é um espelho do céu, vale a pena ver um vídeo nosso, Espelhos do Céu, né? Quando você percebe essa onipresença de Deus na sua criação, em tudo que Ele fez, né? Em toda essa coisa maravilhosa, linda, no voo perfeito. Eu estive no Rio de Janeiro e me ofereceram um passeio de barco. Eu nunca tinha visto o Rio de Janeiro por essa perspectiva de um barco, né? É um outro olhar. E você vê aquelas gaivotas planando sobre as águas, bem rentinho, que voo lindo, que voo perfeito, né? A exuberância do mar, né? Dos montes, você vê a presença de Deus ali, você vê Deus ali. Então, quando a sua fé esmorecer,
olhe para o céu, sinta o perfume das flores, olhe as pequenas coisas. Sabe que as formigas, quando elas estão... Repara nas formigas, são tão pequenininhas, né, que a gente às vezes despreza a formiga, né? Só que Deus não despreza você e não despreza a mim, né? Uma formiguinha, quando passa perto da outra, parece que elas se cumprimentam, parece que elas se dão um beijinho, né? Tocam uma na outra e depois elas continuam o caminho, né? Então, Deus está ali também. Deus está em toda a criação, né? Tudo que Deus fez é bom e tudo que Deus faz é bom. Então, quando sua fé estiver esmorecendo, quando você estiver sem esperança, se permita parar um pouco no silêncio e ver a natureza. Jesus não fez isso? Quando ele estava sendo perseguido, queriam apedrejá-lo, queriam matá-lo, estavam fazendo conspirações contra ele. O que ele fala? Vocês já repararam nos lírios do campo? Olha como eles são bonitos, os lírios, olha essas flores que belas, né? Nem Salomão se vestiu com tanta glória assim. Repararam nos pássaros, né? Deus cuida dos pássaros, né? Que não precisam semear, trabalhar. Deus não vai cuidar de vocês são mais do que passarinhos. Jesus, ele parava no meio de um monte de tribulação para contemplar as flores, para olhar para os pássaros, para ver as coisas simples, porque Deus está nessas coisas simples. Deus está ali. E aí sim, só nesse momento que quando você fechar os olhos e contemplar toda essa beleza da criação de Deus, aquele que tudo fez, vai renovar a sua esperança. Vai transformar a desesperança em esperança. Esse é o meu desejo do fundo do meu coração pela sua vida, que você tenha uma vida de esperança e a esperança jamais apague do seu coração, né? Resta a fé, amor e a esperança. E o maior de todos é o amor, mas precisamos ser a esperança, né? Então, que Deus te encha de esperança o seu coração, renove as suas forças, tá? Que você tenha um caminhar na terra como cidadãos dos céus. Que Deus te abençoe e te guarde. Até o próximo vídeo.